Já de volta no seu Conexão Jovem, um bate-papo muito delicioso, muita música boa. E Daniel Lid, que eu fiquei pensando aqui, sua música fala sobre essa sede que a gente tem por Jesus. Mas como é que a gente faz para chegar nesse ponto de querer Jesus o tempo inteiro, de querer se debruçar diante da palavra o tempo todo? Aí que tá, a gente está falando da Bíblia, a gente às vezes corre o risco de a gente olhar só para a Bíblia e a Bíblia como um fim em si mesmo. E a Bíblia, ela é um livro. Mas a grande sacada para a gente ter esse anseio por Jesus, a gente tem que olhar para Jesus, tem que pensar em Jesus. E a Bíblia, ela é um meio para a gente se relacionar com Jesus. A Bíblia de capa a capa, ela fala de Jesus, é de salvação. Desde a criação, somos criados por Ele, depois vamos voltar para Ele, para viver com Ele. A eternidade, a gente não consegue pensar. A gente não consegue pensar na eternidade. Imagina ser o aniversário de 300 bilhões, 502 milhões, 392 mil anos. A gente não consegue pensar nisso, porque a gente pensa aqui na coisa da faculdade, aqui está aqui pensando em casar, né, meu filho? Vamos ver se, né, resolve isso aí. Aí está pensando em casar. Aí tem Agora já era. tem que juntar dinheiro. E aí tem a nossa vida, tem os nossos problemas, tem as contas para pagar, e a gente vive pensando aqui e tal. E aí quando a gente vai ler a Bíblia, a gente também vê como mais uma coisa. Ok, estou lendo um livro. Mas a gente, em tudo na vida, e aí falando da Bíblia agora, já que é o nosso assunto, eu tenho que olhar para a Bíblia e ver Jesus. Então, até quando eu falei que eu fiz uma musiquinha para ter um momento devocional, é um momento que assim, eu estou ali, e a música até eu falei, que na narração da música, eu coloco assim, na letra, eu estou lendo a Bíblia, mas em algum momento eu falo que eu fecho meus olhos e é como se eu te visse, como se eu te enxergasse. E tem que ser isso, a Bíblia é para a gente enxergar Jesus. Então a Bíblia você está lendo ali, mas você tem que ter, faz pequenas orações durante a sua leitura. Mexeu com você uma coisa, Senhor, Jesus, é isso, Jesus. Então assim, a Bíblia é uma ponte para Jesus, e na nossa vida toda, tudo tem que ser um foco para Jesus. Então, se a gente enxerga Jesus, a gente vê Jesus, a gente vai querer mais dele. E a grande coisa assim, um prédio. Todo mundo já tirou uma foto com alguma estátua longe, tipo, quer que seja o Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade, que ela de longe você pega assim e tira uma foto com ela assim, né? Aquela ilusão de ótica, aquela posição de imagem, assim, tá longe lá, e você consegue colocar a Estátua da Liberdade aqui, no seu dedinho, assim, na foto, parece que você está pegando. Quanto mais perto você chega, mais você percebe o tamanho, assim é com um prédio, com um monumento, alguma coisa. Então, quanto mais perto de Jesus a gente chega, mais a gente vai se deslumbrar com quem Ele é. Só que a grande coisa é que a gente olha para a Bíblia, para as histórias, Jesus é um personagem do passado, Jesus não é alguém com quem eu me relaciono agora. Então, a Bíblia, falando da Bíblia especificamente, respondendo a sua pergunta, mas com a Bíblia, que a Bíblia seja esse meio para a gente conhecer mais Jesus e amar mais. E Daniel, mas e o que acontece se, por exemplo, a gente está chegando mais para o finalzinho já do programa, mas para alguém que, quem sabe, já leu muito a Bíblia, já leu bastante, fazia o que a Bíblia dizia e tal, mas aconteceu alguma coisa de ruim na vida e se afastou da Bíblia, de Jesus, como a gente está falando, né? Ainda dá tempo de voltar a Deus? A Bíblia dá para, por exemplo, é um hábito, né? E tem vezes que a gente perde o hábito, mas dá para a gente criar esse hábito de novo, esse contato, esse relacionamento de novo? Você falou de hábito no começo do programa, e eu não lembro, eu já li um livro chamado O Poder do Hábito. É muito bom e me ajudou em muita... Não é um livro cristão, é um livro que fala sobre hábito e me ajudou para muita coisa, inclusive para começar a fazer exercício físico, porque eu não tinha esse hábito. E eu não lembro se são 28 vezes, vocês lembram? Sempre o pessoal fala assim que são 28 vezes que você tem que fazer uma coisa para ela virar um hábito. Então assim, se você não tem prazer de fazer isso, continue, comece fazendo, vá fazendo. Mas a grande coisa é como é um livro... Você quer se aproximar de Deus, certo? Você quer se aproximar. Mas mais do que você quer se aproximar, Deus quer que você se aproxime. E quando você tem aquela vontade, eu vou começar a buscar mais a Deus. Isso não é vontade sua. Quando você pensa assim, hoje eu quero ler a Bíblia, estou com vontade de ir para a igreja, estou com vontade... Essa vontade não é sua. Você sem perceber, você está respondendo à ação do Espírito Santo para que você queira fazer aquilo, porque nós naturalmente não somos assim. Então eu quero dar um recado para você que talvez não está lendo a Bíblia, não gosta mais disso. Sabe de uma coisa, nenhum de nós gosta, nós somos carnais, a gente gosta da bagaceira do que é longe de Deus. Quando a gente começa a buscar Deus, isso é uma ação de Deus primeiramente na nossa vida, e a gente vai respondendo sim para pequenos chamados de Deus. Sim, hoje eu vou ler, sim, hoje eu vou ver essa música de Deus, sim, hoje eu vou para a igreja, sim. Então, o querer e o efetuar a ação de Deus. Então, permita que Deus faça isso na sua vida e Ele vai trabalhando, Ele vai te dando esse gosto. É um hábito, são 20 e tantas vezes. Sim, vá fazendo a sua parte, mas permita que ao Ele chamar você, diga sim ao chamado dEle e vá fazendo aquilo que Ele te pede. Olha que legal, Daniel.
Fica aí, então, um recado pra gente. Agora, vocês sabem que aqui no programa a gente sempre tem, no momento já do final, uma participação do pastor Marcelo. Ele vai falar sobre esse tema também, ele conhece bastante sobre história, então vai ser bem legal o que ele vai falar pra gente agora sobre esse tema. A Bíblia ainda é atual? Tudo bom, meus amigos? Um abração para vocês todos que estão aqui com a gente em mais um Conexão Jovem. Hoje nós falamos sobre a Bíblia, que é esse livro capa preta, capa mole, dourado, um livro que, pela sua própria confecção, ele é diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a manusear para ler. Muitas pessoas hoje olham a Bíblia e talvez pelo volume ou tamanho das letras, a maneira como ela é diagramada, as pessoas não se sentem motivadas a ler por duas razões: pela quantidade de texto e também pela dificuldade que tem em entender aquilo que ela traz como mensagem. A Bíblia, ela foi escrita há muito tempo atrás, ela foi escrita aproximadamente há 3.500 anos atrás, quando Moisés começa a escrever a Torá, o Pentateuco, e ela é terminada a sua confecção aproximadamente 2.000 anos atrás, com os últimos escritos do Novo Testamento. Nós temos um gap imenso de tempo que nos separa desse ambiente da Bíblia, o nosso ambiente hoje. Então, para a gente poder entender a Bíblia, a mensagem dela é uma mensagem universal, tanto que a nossa cultura, os nossos valores morais, os nossos sistemas jurídicos, tudo aquilo que nos define como civilização está baseado na Bíblia. Mas, além disso, além dela ser fonte de inspiração para o nosso estilo de vida, para a nossa arte, para aquilo que a gente conhece como civilização, a mensagem dela é uma mensagem eterna porque fala sobre salvação, fala sobre oportunidades de você se reconectar com Deus, fala sobre qualidade de vida. Mas existe uma roupagem cultural que nos separa muitas vezes do acesso fácil a essa informação. Então eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas. A Bíblia é um livro atemporal. E todas as pessoas que conseguem beber da sua fonte, elas têm realmente a vida transformada. Eu sou prova disso na minha vida particular e tenho certeza que muitos de vocês também. Mas eu quero deixar aqui algumas dicas práticas para que você possa ter o melhor benefício da sua leitura da Bíblia. Em primeiro lugar, comece escolhendo uma tradução boa. Eu recomendo a vocês fazer um pouquinho de esforço em ler as traduções da Bíblia que são mais fiéis ao texto. Existem muitas versões hoje, versões parafraseadas, que não chega a ser bem uma tradução, mas são adaptações, não é, da Bíblia numa linguagem muito mais fácil, muito mais coloquial. E de uns anos para cá, cerca de uns 15, 20 anos para cá, nós temos Bíblias que são intermediárias. Elas não são aquelas traduções de equivalência formal, que são aquele português muito rebuscado, não é? E algumas vezes até truncado, porque tenta seguir a lógica, a fraseologia das línguas originais da Bíblia, mas são traduções que conseguem captar na nossa linguagem hoje aquilo que realmente o texto diz. Eu tenho uma aqui na minha mão, que foi lançada agora no final do ano passado, é a Almeida Revista e Atualizada, terceira edição, ou a Nova Almeida. Ela tem um texto muito bom de ler, é muito gostoso, ela segue muito de perto a tradição da Bíblia Almeida e traz aqui expressões numa língua como a gente está mais acostumado a falar. Então, escolha bem a sua tradução. Outra coisa, procure compreender a cultura, o universo da Bíblia. Se você lê um determinado livro de um profeta, procure saber qual era o ambiente histórico, político daquela época para você poder contextualizar aquilo que estava escrito. E uma outra lição maior, uma dica que eu dou para você, leia os evangelhos. Leia os 4 evangelhos várias vezes. Procure entender como Jesus via a vida, como Jesus entendia os relacionamentos, o que era importante para Jesus, o que era básico, o que era a vida realmente para ele, porque a palavra diz que Jesus é a encarnação da própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne. E a maneira de você poder entender a existência só pode ser por intermédio dele. Quando você compreender os valores todos de Deus, sintetizados na vida humana de Jesus, você vai ler a Bíblia tendo Jesus como essa lente, como esse foco, então ela vai trazer para você muito mais significado e vai se tornar a palavra de Deus viva na sua vida hoje. E aquelas questõezinhas de, o Antigo Testamento diz isso, o Novo diz aquilo, porque o Deus do Antigo Testamento é de um jeito, o Deus do Novo é de outro, tudo isso vai desaparecer, porque você vai ver Jesus no Antigo Testamento, você vai entender Jesus no Novo Testamento e você vai ver como Deus vive a nossa vida. Fica aí minha dica para você ser beneficiado com a leitura desse livro aqui, que é eterno e com certeza vai mudar a sua vida. Um abraço para todos, até a próxima.
Muito obrigado, pastor Marcelo Rezende, ele que sempre traz uma aplicação muito boa para a gente aqui. E Daniel, quando a gente fala em estudar a Bíblia, tem muita gente que acredita em tudo que falam por aí a respeito de Deus. Será que Deus está em todo lugar mesmo? A gente precisa, como a gente está estudando aqui, a gente precisa se aprofundar na palavra e conferir com os próprios olhos? Ah, com certeza, né? Esse é outro perigo, né? Porque, gente, é um problema. Eu agradeço a Deus todo dia por eu ter nascido num lar cristão. Porque se eu não tivesse nascido, eu não seria cristão. Deus sabe. Porque eu vejo cada coisa que fazem com a Bíblia. Eu já entrei numa igreja uma vez, que o cara que não fez teologia, com certeza, mas se dizia pastor, ele pegava a Bíblia assim, batia, e só estava falando de dinheiro, lógico, né? E aí pegou a Bíblia, botou a Bíblia assim, e o povo tinha que botar a oferta em cima do dinheiro. Ele usou a Bíblia só para bater, ele não leu nenhum texto, o cara não sabia nada de Bíblia e botou a Bíblia como fosse um lugar para as pessoas botarem dinheiro. Tipo, ok. Distorções que as pessoas fazem, aberrações e usam a Bíblia, né? Para, às vezes, até amedrontar. Eu morava na Bahia um tempo e aí tinha outdoor assim, Deus julgará os imorais. Aí tinha um verso, não sei o que falava de inferno. E as pessoas usam a Bíblia de maneiras ou para atormentar, para dar medo, ou para falar que você vai ficar muito rico e que Deus vai te dar tudo em dobro se você fizer. E são usos da Bíblia tão estranhos. E eu digo isso que, assim, eu vejo, essas coisas me dão tanto nojo. É uma palavra forte, mas é verdade como as pessoas usam. Muitas talvez façam isso sem perceber. Estão sendo enganados, foram enganados por alguém, aprenderam aquilo, mas muita gente faz isso consciente para enganar as pessoas, que talvez eu não fosse porque eu olho para essas coisas. Mas se a gente olha para a Bíblia e pede iluminação, Senhor, eu quero aprender, fazer a tua vontade, a gente vai conseguir. Então, o primeiro passo é você pedir a Deus, Senhor, no meio de tantas coisas, tantas mentiras que pregam por aí, qual é a tua verdade? Me ilumina, me mostra, me dá um sonho, se for, pede para Deus alguma coisa. Deus vai se manifestar e vai mostrar para você. E como é maravilhoso fazer a vontade de Deus, seguir o cristianismo puro e simples, que é a palavra de Deus. Agora, Daniel, a gente já está chegando no final do programa e eu queria deixar esse espaço. Já estamos quase no final. Vamos pegar um horário do perfil musical e a gente Vamos, continuamos. Tudo bem, vamos fazer. Mas agora, falando bem no finalzinho do programa, sobre essa questão também de nos alegrar no Senhor. É a música que a gente vai cantar daqui a pouquinho. A gente não, você. Vai cantar daqui a pouquinho. Vamos cantar juntos. Deus. Sobre nos alegrar no Senhor. Muitas pessoas acham que a Bíblia é uma mensagem triste. Sim, com certeza. É um castigo, só fala de julgamento. Digita a Bíblia no Google e bota em imagens. Vai aparecer só imagem em preto e branco. Aí uma mão de uma senhora, assim, toda velhinha, assim, com a Bíblia. Não tem um jovem com a Bíblia, assim, sorrindo, sabe? Não tem. Mas por que acontece isso e como a gente, na verdade, pode mostrar para as pessoas que isso é bem diferente? Houve um tempo na Idade Medieval, né, que a Bíblia era acorrentada, só aquelas pessoas do alto clero que podiam ler, ou as pessoas normais como nós não podiam ler, não tinham acesso. Tiveram várias fases. Uma fase era não poder ter acesso à Bíblia. E agora que a gente tem acesso à Bíblia, eu acho que essa ideia de trazer esse estigma de que a Bíblia é uma coisa de velho, é uma coisa ultrapassada, é uma coisa que não tem a ver com a nossa vida, não é atual, como é o tema do nosso programa. Então, eu acho que isso é uma estratégia do mal mesmo. Mas a Bíblia, ela é feliz. Quantas vezes eu já estava triste? Alguém falou naqueles comentários ali, na internet, estava me sentindo bem para baixo, e João 3,16 me deu alegria. Eu sou perdoado. Deus me salva mesmo sendo quem eu sou. Gente, tem maior motivo de alegria. Então, a Bíblia a gente tem que ler com alegria. Inclusive, oração. Eu sempre pergunto quando falo de oração, eu falo assim, alguém já já deu uma risada orando com Deus? E as pessoas dizem, uma risada, gente, que blasfêmia. Não! Quantas vezes o Senhor fez aquilo comigo? Tem coisa que você vê Deus dirigindo sua vida de um jeito que eu falo assim, Deus me não pregou uma peça, mas assim, me fez não entender e agora eu estou entendendo, Senhor. E a gente pode rir com Deus, a gente pode... É a vida real, relacionamento. E a gente pode, na palavra de Deus, se alegrar. Então, assim, a nossa vida, assim como a gente está com os nossos amigos, tem que ser com Deus. Se a gente é feliz com nossos amigos, com nossos familiares, com os colegas da sala de aula, a gente tem que ser feliz com a palavra de Deus no relacionamento com Deus. Perfeito. Então vamos já nos despedir hoje. Semana que vem tem mais conexão. Fique aí ligado com a gente. Nos segue nas redes sociais. Vão aparecer agora na sua tela. E aproveita agora a música Alegrei-me. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto
às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. É pra lá que sobem as tribos, tribos do Senhor, pra render graças, porque Ele é bom. É pra lá que sobem as tribos, tribos do Senhor, pra render graças, porque Ele é bom. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Reine paz dentro dos muros de Jerusalém, prosperidade em seus palácios. Oh, 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 oh. Reine paz dentro dos muros de Jerusalém, prosperidade em seus palácios. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Hey! Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém.